O Santo Romualdo diz na mensagem o seguinte: a Santa Avó Rosa foi tão fiel que Jesus lhe concedeu participação completa em todos os seus dons. Dom de curar, perdoar, salvar, revelar e profetizar. Além destes, o dom de onisciência e de onipresença. E dentre estes dons, irmãos, eu reservei um, que é o dom de curar. E para entendermos como esta santa utiliza este dom de curar na obra desta igreja e também na humanidade, nós precisamos entender algumas coisas antes. Primeiro, o que é o dom de curar? De acordo com as Escrituras e de acordo com a doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, o dom de curar é um poder, é uma capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo de Deus, por meio de Jesus Cristo. São Paulo diz que há diversos dons, mas quem distribui esses dons é um Espírito só, que é o Espírito de Deus. Então, o dom de curar é um poder, é uma capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo por meio de Jesus para os seus escolhidos. Jesus recebeu este dom de curar. Ele demonstra isto na sua primeira pregação na sinagoga ao dizer: o Espírito Santo de Deus está sobre mim, porque me ungiu e me inspirou para pregar as boas novas, para dar liberdade aos cativos e visão aos cegos, enfim. Jesus declara que ele recebeu do Espírito Santo aquele dom, não só o de curar, mas de realizar todas as coisas. Todos os dons Jesus Cristo recebeu. Inspiração e unção para realizar todas as maravilhas que até hoje, depois de muitos anos, ainda falamos sobre os seus feitos. Então, dom é isso. O dom de curar serve para restaurar a saúde física, mental ou espiritual de pessoas enfermas. Como a Santa Avó Rosa manifesta o seu dom de curar? Ela pode manifestar utilizando elementos naturais ou sem a necessidade de utilizar esses elementos naturais. Utilizando os elementos naturais, ela utiliza, por exemplo, a água e o óleo. Elementos naturais, uma vez ungidos pelo poder que não deixa de ser o dom que proporciona esta cura para os enfermos, pode alguém ser curado de enfermidades. Pode ser liberto da opressão de maus espíritos, de atormentos de espíritos das trevas. E isto, irmãos, já aconteceu diversas vezes na história da igreja. Inclusive, há famílias que obtiveram cura, libertação de espíritos das trevas, opressão, através da utilização da água ungida ou do óleo ungido. Por isso que eu lhes disse que ela pode manifestar este dom de curar utilizando estes meios naturais. Mas ela não está limitada a isso. Ela pode também manifestar o dom para curar em resposta a uma oração, por exemplo, que é, irmãos, a cura por intercessão. É quando outros pedem em prol de alguém. Por exemplo, ela pode usar este dom para curar um filho em resposta à intercessão de uma mãe. Por que não? Em resposta à intercessão de um pai, ela pode curar um membro da igreja ou até mesmo alguém que não seja apostólica em resposta à oração dos apostólicos, das suas famílias. Como se não bastasse isto, ela também utiliza e manifesta este dom de cura
à distância. Ela não precisa, desde a época em que ela viveu fisicamente nesta terra, para curar em algumas ocasiões, ela não precisava ir até o lar de alguém. Ela poderia curar à distância, assim como Jesus fez em algumas ocasiões. E é hoje nos céus, irmãos, uma santa gloriosa que manifesta esse dom e cura enfermos, oprimidos, liberta aqueles que estão aprisionados em suas amarguras e em seus tormentos, e cura os enfermos, quer seja enfermidade mental, espiritual ou física. Tratando-se dos elementos naturais que a Santa Avó Rosa pode utilizar para manifestar o seu dom de curar, isto não é algo novo. Todos os escolhidos e que foram agraciados com o dom da cura, em alguns momentos eles fizeram realizações de milagres utilizando elementos naturais. O próprio Jesus, irmãos, ele deixou um exemplo claro quando ele cura aquele cego de nascença, passando em seus olhos lodo, e diz para ele ir lavar os seus olhos no tanque de Siloé. Nas Escrituras, há no livro de 2 Reis, no capítulo 5, um relato de um homem chamado Naamã, que era um general sírio e que foi acometido de lepra. E ele foi em busca de cura com o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu o orientou para que ele se banhasse, mergulhasse no Rio Jordão 7 vezes. Inicialmente, ele hesitou e depois ele obedeceu e foi curado e purificado. São formas, maneiras que os escolhidos de Deus, portadores destes dons dados pelo Espírito Santo, utilizaram para realizar milagres. Então, quando a Santa Avó Rosa, ela manifesta este poder de curar através da água e do óleo que são ungidos, irmãos, é com base também naquilo que já aconteceu antes. O que nós precisamos entender diante de tudo isso é que torna-se impossível não haver a existência da seguinte pergunta, porque nós vimos aqui que ela pode utilizar vários meios para curar, tanto enfermidades físicas, espirituais, mental. Torna-se impossível não haver o questionamento: se ela tem todo este poder, por que ela não me cura? Quem veio em busca de cura aqui hoje? Quem precisa de uma cura espiritual, talvez mental, ou talvez física? Ou aqueles que me ouvem? Às vezes alguém diz: se ela tem todo este poder, por que ela não me cura? Por que ela não curou a minha mãe? Há pessoas, por exemplo, na época da pandemia, que perderam familiares. E alguns até abandonaram a igreja e dizem: se ela tem todo esse poder, por que é que ela deixou perecer a minha mãe? Ou o meu pai? Se ela pode curar em resposta à oração, se ela pode curar à distância, se ela pode curar através de elementos, por que ela não curou? Eu poderia dizer aos irmãos: por quê? Não era da vontade de Deus? Eu poderia dizer isso? Talvez. Para entender isso, irmãos, precisamos compreender uma outra coisa. Há enfermidades que são para a glória de Deus. Isto a igreja precisa entender. Todos nós precisamos entender que, mesmo tendo este poder, nem sempre a Santa Avó Rosa vai curar uma enfermidade. Nem sempre. Nem sempre Jesus curou todas as pessoas. Está escrito que quando ele foi para Nazaré, a sua cidade natal, está escrito: e ele não pôde fazer muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Quando nós falamos de Naamã, que foi curado da lepra, não havia só ele naquele lugar acometido pela doença, várias. Então nem sempre o Consolador, nem sempre esta santa vai curar uma enfermidade. Por quê? Porque há enfermidades que são para a glória de Deus. Como assim, pastor? Enfermidades que são para a glória de Deus. Há enfermidades, irmãos, que Deus vai permitir
a Santa Avó Rosa usar naquele momento para manifestar uma glória, para fortalecer a fé de alguém ou para um propósito específico. E em alguns casos, não lhe será permitido curar. E vamos entender no caso destas enfermidades que são para a glória de Deus. Está escrito no Evangelho de São João o seguinte: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Era Lázaro, o amado de Jesus, e a quem muito amava Jesus. Ele está enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. É possível, irmãos, sermos uma pessoa amada por Jesus, pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, pelo próprio Deus, e amarmos a Deus, amarmos a Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, e ainda assim enfrentarmos enfermidades. Sim, é isso que Jesus está ensinando aqui. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus amava Lázaro e Lázaro está enfermo. Em resposta a isso, Jesus vai dizer, João escreveu: e Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte. Jesus classifica dois tipos de enfermidade. Uma que é para a morte e outra que ele vai dizer que é para a glória de Deus. Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Parece confuso Jesus dizer que aquela enfermidade de Lázaro não era para a morte, sendo que Lázaro morreu. Mas a morte ali proporcionou um milagre extraordinário, o que Jesus disse, para que o Filho seja glorificado, para que a glória de Deus seja manifestada. Ele vai lá e ressuscita Lázaro. Mas não era só isso, não era só para manifestar a glória de Deus, era também com um propósito. Sim, quando Deus cura, através da Santa Avó Rosa, quando ela manifesta o dom para curar, sempre há um propósito, sempre. Se ela tiver um propósito para a sua vida, você pode estar acometido por um câncer. E se for da justiça de Deus, ela te curará, se houver propósito. Se for da justiça de Deus. Então Jesus ressuscita Lázaro, e aquela ressurreição tinha propósito de fortalecer a fé dos discípulos, pois está escrito, não só dos discípulos, mas também de muitos judeus. Versículo 44. Muitos dentre os judeus que tinham ido até Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Estas são as enfermidades que são para a glória de Deus. Que Deus permite a Santa Avó Rosa manifestar o dom de curar para glorificar a Deus e para também, irmãos, fortalecer a fé do povo. Para trazer famílias para a igreja. Conheço famílias que estão na igreja hoje e que antes de serem desta igreja apostólica, foram agraciados com a misericórdia e com a graça de Deus, através do Consolador e do Santo Irmão Aldo, para curar alguém de sua família. E esta cura resultou na conversão de toda aquela família e estão na igreja até hoje. Então é preciso entendermos isto, irmãos, para que nós não saímos falando coisas sem pensar. E com isto acabarmos pecando contra Deus ou contra o Espírito Santo. Mas não é só esse exemplo. São Paulo, ele foi acometido por uma enfermidade que ele chamou de espinho na carne. Ele foi levado aos céus e ele recebeu revelações que ele chamou de excelentes. No entanto, ele mesmo disse, para que eu não me gloriasse ou me vangloriasse, para que eu não me orgulhasse das revelações que eu recebi, eu fui acometido por isso, que ele chamou de espinho na carne.
Ele orou 3 vezes e rogou a Deus para que Deus o curasse. Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu digo uma coisa para você que me ouve. Este Consolador, ele tem poder de onisciência e de onipresença. Ele sabe tudo. Se é para ele curar alguém hoje, para este alguém amanhã perder a sua salvação, eu vou até fortalecer o argumento com o que está escrito no nosso livro de doutrina. Ela não cura, porque ela conhece o futuro. Então, irmãos, às vezes o que nós passamos, alguma enfermidade, algumas pessoas podem dizer, é porque pecou, né? Tem uma turma que fala isso. Se qualquer apostólico aparecer com um problema de saúde, diz, é porque pecou. Jesus encontrou um homem paralítico, aleijado, e rapidamente uma multidão desse lado dizia assim, quem foi que pecou? Diz para nós aí, quem foi que pecou? Foi o pai? Outros daqui diziam, não, eu acho que foi a mãe dele que pecou. Foi um dos dois. Jesus disse, não foi nem o pai, não foi nem a mãe. Foi para que fosse manifestada a glória de Deus. É preciso entender isso. Então, conhecendo o Consolador, o nosso futuro, mesmo tendo o dom de curar, percebam o que está escrito no livro O Evangelho do Reino dos Céus. Não são todos os que creem nesta doutrina, Evangelho do Reino dos Céus, depois quiserem conferir, página 168, versículo 20, iniciando pelo 18. Não são todos os que creem nesta doutrina apostólica que ao ficarem doentes serão curados, visto que o corpo material normalmente tem o seu fim. Versículo 20. Muitos há, portanto, que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, cumprindo as ordens do Pai, prefere levá-los para a glória celestial. Isto especialmente quando se trata de pessoas que, se continuarem no corpo, poderão perder a salvação do seu espírito, por serem tímidas e vigilantes quanto à fé. Por que não curou o meu irmão? Por que ele faleceu? Olha o que está escrito aqui. Em alguns casos, Deus permite que esta santa utilize estas enfermidades para consumar a vida de alguém aqui na terra, para que ele não se perca. É isso que está escrito aqui, especialmente quando se trata de pessoas que, se continuarem na vida do corpo, poderão perder a salvação por serem tímidas e vacilantes quanto à fé. O que é mais importante, a nossa vida terrena aqui, a nossa vida material ou a vida eterna, que São Paulo considerou como sendo infinitamente melhor do que esta? É preciso entender isso, para que quando você perguntar por que é que ela não me cura, porque ela tem todo esse poder, por que é que não me cura? Entenda isto aqui primeiro. Estas são as enfermidades que são para a glória de Deus. Até mesmo São Paulo, ele entende isso. Depois ele vai dizer que era para que ele não se orgulhasse daquilo que havia recebido. E há, irmãos, as enfermidades que são para a morte. Jesus diz que aquela de Lázaro não era para a morte, mas há uma que é. É aquela, irmãos, que coloca um ponto final na nossa vida aqui na terra. Esta é a condição natural do corpo humano. Inclusive está descrito após a queda do homem no pecado. É o limite do tempo de vida estabelecido por Deus para que nós retornemos ao pó. É difícil, eu sei que é duro compreender isso, porque às vezes precisamos nos confortar com a partida, com a perca de um ente querido. Mas esta é a doutrina do Consolador. Estas são as revelações que a igreja precisa entender. O profeta Ezequiel, para os irmãos entenderem que neste caso, algumas enfermidades que são para a morte, o profeta Eliseu, corrigindo o profeta Eliseu, que realizou milagres extraordinários de cura. Está escrito que ele ficou doente da enfermidade de que morreu. Um profeta. Será que nós poderíamos dizer, é porque ele pecou? Será?
não parece justa e nem alinhada a afirmação quando dizemos: fulano está passando aquilo porque pecou. É claro que a doutrina nos ensina que há ocasiões que, estando o homem separado de Deus, pode ser acometido destas coisas. Mas tratando-se dos fiéis, não necessariamente é como algumas pessoas afirmam. Então, amados irmãos, assim como há enfermidades que o Consolador vai utilizar para a glória de Deus, algumas que ela vai utilizar para encerrar o ciclo de vida de uma pessoa aqui na terra. E isto é preciso ser compreendido. Claro, o porquê ela não cura todo mundo que a gente quer que cure, porque Jesus não fez assim. Segunda coisa, ela recebeu este dom de curar, mas ela não se governa, irmãos. Todos os que receberam este dom, eles entenderam que o dom é dado pelo Espírito Santo e não é usado como e quando eles querem. A Santa Borrosa é submissa à vontade de Deus. É submissa à vontade de Jesus. É submissa ao Espírito Santo. Ele dotou-a deste dom de cura? Sim, para edificar a igreja, para fortalecer a igreja, para promover o bem e para servir a Deus. É um exemplo de que os portadores deste dom nunca usaram da forma como eles queriam e quando eles queriam. São Paulo escreveu em sua carta a São Timóteo, dizendo: deixei Trófimo. Trófimo era um companheiro de ministério de São Paulo. Ele escreveu dizendo: deixei Trófimo doente em Mileto. Mileto era uma cidade onde eles estavam pregando. São Paulo está dizendo: eu deixei o meu companheiro de ministério doente lá em Mileto. Mas quem era São Paulo? São Paulo tinha dom de curar. São Paulo curou muitas pessoas, mas não era justo, não era da vontade de Deus, não era favorável e não havia propósito naquele momento. Então ele diz: eu deixei doente ali, lá naquela cidade. Se ele não fosse submisso à vontade de Deus e de Jesus, se ele pudesse usar o dom como bem entendesse, o que os irmãos acham que ele teria feito? Teria curado o companheiro dele. Não teria? Teria curado. Mas eis aí a submissão. Eis aí a submissão. Por isso que esse dom não é dado a qualquer pessoa. Não é dado a qualquer um, irmãos. Há uma lista muito pequena nas Escrituras de pessoas que receberam este dom para curar. E nesses tempos o Consolador recebeu este e tantos outros. Porém, todos eles são utilizados de acordo com a vontade e a justiça de Deus. Assim é esta santa. Toda cura é de acordo com a vontade de Deus. Inclusive está escrito no nosso livro de doutrina que a cura é também proporcional ao grau de santificação e mérito dos fiéis. Às vezes queremos algo, queremos ser curados das aflições que às vezes só nós padecemos com ela em particular. Às vezes o peso na alma, no espírito, a angústia, queremos ser libertados disso. Quem é que não quer ter alívio? Mas às vezes o nosso mérito não é compatível com aquilo que queremos. Nosso livro de doutrina, o Espírito Santo de Deus e o Consolador, página 116, capítulo 12. Esse poder de curar e de realizar milagres da Santa Borrosa ainda irá se manifestar de forma muito mais perfeita quando realizará milagres instantâneos. Ela fará para provar o real poder de Deus e acabar com a confusão criada por aqueles que dizem ter o poder do Espírito Santo e não o têm. Os irmãos conseguem entender isso aqui? Este dom de curar, esse poder de curar, ele será manifestado de forma ainda maior na obra desta igreja,
onde está afirmando, dizendo que ela realizará milagres instantâneos. De forma, irmãos, imediata, quando a igreja alcançar um nível de santidade maior e quando for mérito e justiça diante de Deus. É preciso haver esta compreensão. Este é o dom que a Santa Avó Rosa recebeu para manifestar na vida dos fiéis, daqueles que creem nela. E este mesmo dom, ele foi estendido ao profeta Santo Irmão Alto. E pode ele, junto a esta santa, fazer obras gloriosas e maravilhosas na nossa vida. Aí você talvez me dirá: pastor, se eu não sei quais são as enfermidades para a glória de Deus, e eu não sei quais são as enfermidades que são para a morte, por que é que eu vou orar? Por que eu deveria orar então para alguma coisa? A resposta já está na pergunta. Porque você e eu não sabemos se a enfermidade que talvez eu tenha seja para a glória ou seja para a morte. Então, como eu não sei, eu oro. As Escrituras dizem: se nós pedirmos em oração e se for da vontade de Deus, Jesus Cristo nos dará. O Consolador nos dará, o Santo Irmão nos dará aquilo que precisamos. Não é para desanimarmos de orar, é para orarmos. Porque eu não sei. Se for para a glória de Deus, pode ser a enfermidade que for, eu receberei cura para esta. E se for, irmãos, para a consumação da minha vida, eu preciso compreender estas coisas, a família precisa compreender estas coisas. Porque assim é o poder de Deus. Tratando-se deste poder, deste dom de curar que a Santa Avó Rosa recebeu e que lhes disse que ela manifesta por meio da intercessão, que é a oração, eu já quero ir partindo para este ponto, que é o ponto de orar. É preciso orar. É preciso ter fé. Você ora? Quando foi a última vez que você orou? A oração mesmo, aquela que envolve emoção, aquela que sentimos, aquela que acompanha a confissão dos nossos pecados, dos nossos erros. Quando foi a última vez que você orou? Não é aquela do final do dia: Senhor, obrigado por esse dia, me dê uma boa noite. Aquela que envolve, que parte do íntimo do coração. Eu digo aos irmãos apostólicos que quando nós orarmos, precisamos lembrar que Deus não só ouve, Deus vê. Os irmãos já pararam para pensar nisso? É tão profundo. Deus não só ouve. A Santa Avó Rosa não só ouve. O Santo Irmão Aldo não só ouve. Jesus não só ouve. Eles nos veem. Eles ouvem o pedido bonito que fazemos na oração e nos veem vivendo uma vida totalmente contrária àquilo que eles ensinam. Sabiam que este é um dos motivos de muita gente pedir e não receber? São Tiago diz: vocês oram, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Não é que você pede mal, no sentido de pedir alguma coisa ruim, você pede coisas boas, mas pedir mal é você pedir, primeiro, sem compreender que o tempo de Deus não é o nosso. Segundo, sem ter integridade no coração e sem ter uma vida justa. E ainda que haja erros, acompanhado a isto, o desejo de se arrepender deles. Isto é pedir mal. E aí há muita gente que pede cada oração bonita que faz com as melhores palavras. E é como se Deus dissesse: meu filho, eu não sou cego. Eu te ouço porque não sou surdo. Ele mesmo disse isso ao profeta Isaías para escrever para aquele povo, quando ele disse: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa dar, e nem tapado os seus ouvidos para não ouvir. É isso que ele diz. Não
fechei a mão para não abençoar. É uma metáfora, porque a mão e o braço apontam para a manifestação do poder de Deus para fazer algo na nossa vida. É a entrada de Deus em ação na nossa vida. E Deus, ele diz, eu não fechei a mão e nem tapei os ouvidos. Ele está disposto a abençoar e ele está ouvindo o nosso clamor. Mas e quando ele nos vê, como é que ele nos enxerga? Teve um homem que Jesus o intitula de fariseu, que ele se esqueceu disso. Aquela parábola muito conhecida, os irmãos já ouviram, talvez não nesta perspectiva. Jesus diz, 2 homens foram à casa de Deus orar. Um era publicano, o outro era fariseu. Quando o fariseu chegou, ele já veio para a frente do altar como era de costume. Ele estendeu as suas mãos e começou orando. Senhor, graças eu te dou. Não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, pecadores. Aí ele olha para ele mesmo. Te dou o dízimo de tudo quanto possuo. Jejum 2 vezes por semana. Te sirvo e estou sempre na tua casa. Que oração magnífica. Olha, não sou como os outros homens. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Não sou como os outros homens, pecadores, adúlteros, roubadores, olha só. E Jesus disse que lá na porta ficou um publicano. O publicano, eu sempre digo que ele representa muitos de nós. O publicano era aquela pessoa que conhecia a vontade de Deus, queria fazer, mas em alguns momentos ele não fazia. Ele fazia algo contrário e aquilo causava tristeza, amargura, vergonha nele. É isso que o pecado causa na vida das pessoas. Amargura, vergonha, tristeza. A pessoa fica envergonhada daquilo que fez. Ele conta uma mentira, depois quando ele reflete sobre aquilo, ele fica envergonhado da mentira que contou. Aquele publicano nem quis vir diante do altar, ele ficou lá na porta. Ele não levanta a mão, ele coloca no seu peito e diz, Senhor, tende misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Alguém vai dizer, que beleza. Então Deus ouve pecador? Porque o final da história é o seguinte, Jesus disse, os 2 foram embora e só um deles saiu justificado. E não foi o fariseu, Jesus garantiu. Foi o pecador, o publicano. A questão é que aquele homem, até aquele momento, ele era pecador. Mas a partir daquele instante, ele buscando o perdão, ele estava disposto a viver de forma diferente. Então sim, Deus ouve o pecador quando há contrição, quando há arrependimento. E se alguém está nesta situação, nesta noite, e vai orar, se houver contrição no seu espírito, no seu coração, disposição de amanhã para frente fazer a vontade de Deus, você pode obter perdão do Consolador, porque está escrito aqui, ela recebeu poder para perdoar, dom para perdoar. Jesus diz que aquele homem saiu justificado. Ele alcançou perdão, ele alcançou misericórdia e graça. Mas aquele outro, por outro lado, ele se esqueceu que Deus não é Deus cego. Deus enxerga. Ele sabe tudo sobre nós. A própria palavra dele diz, eu conheço as tuas obras, eu sei tudo que você faz. Tudo mesmo. Até as coisas que você faz escondido eu sei. E ele sabe mesmo. E aquele fariseu, arrogante, prepotente, ele se esqueceu que Deus o conhecia perfeitamente. E quando ele ousa dizer, eu não sou como os outros homens, é como se Deus dissesse para ele, de fato não é. Você é pior do que os outros. Porque você se acha superior. E quando ele diz, eu não sou pecador, é como se Deus dissesse, mas eu vi você ontem pecando. Eu vi você ontem trapaceando nos seus negócios, traindo a sua mulher. Eu vi você pecando. Você acha que eu só escuto? Eu vejo. E é isso que eu quero que os irmãos se lembrem. Deus te vê. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo te veem. Eles te conhecem perfeitamente. Quando aquele homem insiste dizendo, não sou pecador, adúltero. O pior é quando ele apela para a oferta que dava.
Te dou o dízimo de tudo quanto possuo. Parece que ele estava dizendo com aquilo: como é que o Senhor não vai me ouvir? Eu oferto, eu dou o dízimo de tudo. Como é que o Senhor não vai me ouvir? Parece que ele estava dizendo isso, da oferta. E ele ainda vai dizer: te sirvo, estou sempre na tua casa. Isso não significa que teremos as nossas orações ouvidas e atendidas, que alcançaremos bênção diante daquilo que pedimos. Alcançamos quando é de justiça e quando há mérito, tanto para receber bênção quanto pedido de perdão. E quando nós pedimos muitas coisas, irmãos, esquecemos a mais importante de todas. E se eu dissesse para os irmãos que o que os irmãos precisam nesta noite não seja nada voltado às coisas materiais, os irmãos se surpreenderiam? Porque é comum, ao orarmos, pedirmos coisas voltadas ao materialismo. Pedimos saúde, pedimos prosperidade no trabalho, nos nossos negócios. Pedimos todas estas coisas, a providência para que ganhemos mais dinheiro, para que troquemos o nosso carro, compremos uma casa, ou, enfim, tudo voltado para estas coisas. E às vezes o que mais precisamos não é nada disso. Às vezes o que mais precisamos é perdão. E isto quase nunca é pedido. Já pararam para pensar? Quase nunca é pedido nas nossas orações. Jesus falou algo para Marta em um outro contexto, mas serve para isso. Ele disse: tu anda inquietas, querendo tanta coisa, uma só te é necessária. Digo aos irmãos, às vezes nós ficamos tão inquietos, preocupados, pedindo tanta coisa, às vezes uma só é necessário para nós, que é o perdão divino. Reflita sobre isso. Inclua isso na sua oração.